Bom, Pablo Marçal foi censurado do uso das redes sociais, meus caros. É isso que tem sido dito por aí, né? Muitos canais no YouTube, muitas notícias veiculadas em sites, porque o Pablo Marçal perdeu o seu perfil na rede social, acho que no Instagram, e já tinha perdido, né? Mais ou menos ali no início de setembro, no final de agosto. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que a gente aborda isso. O Pablo Marçal teve suspenso o seu perfil do Instagram, decisão do juízo lá eleitoral do estado de São Paulo, em razão do ajuizamento de uma ação, acho que foi por parte do PSOL, do Guilherme Boulos, não sei, que se arguía que ele estava abusando do poder econômico. Como as redes sociais dele possuíam uma expressividade muito significativa, então o juízo determinou a suspensão, acho que do perfil. O contexto foi mais ou menos esse aí. E aí na sexta-feira nós tivemos então a divulgação por parte do Pablo Marçal, foi inclusive no X e também no Instagram, de um suposto laudo em que se atestava que o Guilherme Boulos tinha dado entrada numa ala psiquiátrica lá do estado de São Paulo, viciado em cocaína. E aí houve uma discussão a respeito disso, e se diz que aquele laudo era falso, e rapidinho ele foi excluído, e aí houve uma decisão por parte do juiz lá do TRE de São Paulo, 12ª zona eleitoral do estado de São Paulo, e aí acabou suspendendo o perfil do Pablo Marçal novamente. Aí ele criou um novo perfil em questão de horas, o perfil foi derrubado novamente, e aí então não criou um novo perfil. Porque inclusive havia uma das cautelares advertiu o Pablo Marçal de que se houvesse a criação de um novo perfil, ele iria ficar suspenso por 15 dias. A questão é a seguinte: primeiro, cumprimento da decisão judicial. Nós já falamos aqui no canal, né? A decisão judicial se cumpre. Você discute dentro do processo, você recorre, você interpela perante o juiz hierarquicamente superior àquele que expediu a decisão. Enfim, é isso aí que faz, né? Você não descumpre a decisão judicial, porque inclusive o descumprimento deliberado das decisões judiciais pode resultar até uma prisão, uma cautelar mais severa, visando a forçar o indivíduo ali a cumprir a decisão judicial que é expedida. Então veja só, diante disso, Pablo Marçal vem novamente à mídia, e alguns sites veiculam isso aí. Essa notícia aqui é antiga, é lá do Poder 360, mas inclusive traz essa imagem, né? O sistema está calando. Essa afirmação, meus caros, do sistema está calando, assim, eu, eu não concordo com ela, né? Eu não vejo que é o sistema que está calando. Até porque todos nós estamos submetidos a esse sistema. Eu, como servidor público, participo desse sistema, faço parte do sistema. O que acontece é o seguinte: as leis e a legislação nós conhecemos, né? E a maior parte das pessoas não conhece, então acabam sendo influenciadas por conteúdos curtos, né? Por afirmações, por expressões de autoridade, você acaba pensando que de fato há um sistema, algo assim, que realmente está contra. Mas o fato é que a decisão judicial tem que ser cumprida. E você não pode utilizar as redes sociais, né, nenhuma mídia social, com o intuito de descumprir a decisão judicial, ou com o intuito de ofender, ou fazer o uso da sua liberdade de expressão de forma ilegítima, percebe? É isso que acontece com muita frequência, que tem acontecido no nosso país. E eu já falei isso aqui no canal. Você pode pensar, pô, e se um vizinho seu posta na internet falando que você está devendo ele e você não segue e não paga? Isso é mentira. E o cara postou. Você está de acordo com isso? Primeira coisa que você quer é que o cara pare de postar. Pague a postagem e se retrate, inclusive, né? Pensa você, o seu vizinho vai e posta assim, ó, o fulano tá me devendo, é nó cego, não quer me pagar, sendo que isso é verdade, é mentira. E ainda que fosse verdade, você não pode estar expondo assim, de forma vexatória, nenhuma pessoa. Mas enfim, aí vem o Pablo Marçal então diz que ele está sendo calado pelo sistema. Eu pesquisei algumas decisões sobre, aliás, notícias sobre isso, e não encontrei, mas eu vi aqui em alguns vídeos que ele então vai se manifestar, que daqui a 2 dias ele vai se manifestar, 1 ou 2 dias ele vai se manifestar a respeito disso. Mas isso não é censura, meus caros, né? Pelo menos assim, não de um primeiro plano. Isso não pode ser tratado como censura, isso tem que ser tratado como cumprimento de uma decisão judicial. E veja, nem é dos ministros, né, que se fala muito, o ministro do STF está censurando. Isso foi uma decisão proferida pelo juiz de primeiro grau da 12ª vara, da 12ª zona eleitoral do estado de São Paulo. Então, não tem como você dizer, então você vai começar a dizer agora que todo o sistema público está contra, ou todo o poder judiciário, né? Todo o poder judiciário está censurando. Não é assim, não é assim. E quando a gente fala dessa forma, a gente acaba sendo extremamente leviano, extremamente leviano.
Olha a notícia que foi divulgada assim, um pouco antes, né, da suspensão do perfil lá do Pablo Marçal. Olha, juiz vê indícios de falsificação e determina que postagem de Marçal sobre bolo seja apagada em redes sociais. Magistrado decidiu não suspender perfis do candidato do PRT. Concorrente do pessoal quer ainda em investigação criminal e multa de 30 mil. Essa foi a primeira decisão, que fosse apagada a postagem. Ao que parece, veja aí, ó, o juiz da segunda zona eleitoral de São Paulo, Rodrigo Mazola, determinou neste sábado que o candidato e outros perfis apaguem as postagens com informação sobre um laudo médico com indício de falsificação. Essa é a determinação. Olha, para o magistrado, há plausibilidade nas alegações envolvendo não apenas a falsidade do documento, a proximidade do dono da clínica em que gerado o documento com o requerido documento médico assinado por profissional já falecido e a data em que divulgados tais fatos, justamente na antevéspera do pleito, de modo que impositiva a suspensão liminar dos vídeos impugnados. A decisão foi 8h02 da manhã. Veja só o que acontece. É o cumprimento de uma decisão judicial. É o cumprimento de uma decisão judicial. Nós temos dentro do nosso país uma série de elementos de poder. Uma série de órgãos que exercem o poder no nosso país. O órgão do executivo, o órgão do legislativo, o órgão do judiciário. As decisões do poder judiciário são protegidas, né? São protegidas por aquela imutabilidade. Elas somente são modificadas dentro do próprio órgão do Poder Judiciário. Então, se um juiz de primeiro grau emite uma decisão, decide a respeito de determinado fato, essa decisão só pode ser modificada por ele mesmo, em um recurso de embargos, caso a decisão seja embargada, ou pelos órgãos hierarquicamente superiores, aí, Tribunal de Justiça, Tribunal, no caso, Tribunal Regional Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Então, as decisões do Poder Judiciário somente são modificadas pelo Poder Judiciário. Outros poderes não vão modificar as decisões do Poder Judiciário. E esse é o sistema que existe no nosso país. Agora, claro, as decisões, por exemplo, lá do Poder Executivo, então o Poder Executivo decide algo, por exemplo, em um procedimento administrativo disciplinar, as decisões do Poder Executivo poderão ser modificadas no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é inafastável. Esse caso do Pablo Marçal, e a suspensão das suas redes sociais e essa possível censura se dá em um contexto de decisões judiciais, se dá em um contexto do cumprimento de decisões judiciais, que tem que ser cumpridas, as decisões judiciais. Gostemos ou não, as decisões do Poder Judiciário têm que ser cumpridas, né? Tem que ser cumprida. Não se pode deixar de cumprir as decisões judiciais e vir a público na internet descumprindo a decisão judicial já, que então determinado que não fosse compartilhada aquela informação. Você não pode vir nas redes sociais e compartilhar a informação novamente em clara situação de desrespeito à justiça. Isso não tem como. Algo assim, esse desrespeito reiterado e deliberado à justiça pode resultar até na prisão de uma pessoa. Então você não consegue e nem deveria, né? Você não consegue e nem deveria querer discutir a decisão judicial descumprindo ela. Primeiro você cumpre e aí você vai discutir dentro do processo. Sabe algo que é parecido com isso? Quando a pessoa tem uma dívida em que ela confirma que deve uma parte, não deve tudo, ela deve uma parte. O que essa pessoa faz? Ela conseguir naquela parte da dívida que ela considera justa, legítima, e aí vai discutir o restante. Isso é o exercício da boa-fé dentro de um processo judicial por parte dos envolvidos. O que a gente vê, na verdade, nesse caso aqui, está trazendo a notícia em que o Boulos e o Nunes, num resultado extremamente apertado, vão para o segundo turno lá no município de São Paulo para o cargo de prefeito. Pablo Marçal ficou em terceiro ali, colado nos caras, né? Vê como houve uma votação muito expressiva ainda para Pablo Marçal. Só que acabou não indo para o segundo turno, né? Vai o Boulos e o Nunes. Mas essa questão do Pablo Marçal está sendo aqui, né? Essa questão do Pablo Marçal está sendo censurado, algo que a gente tem visto por aí, com muita frequência, muita gente falando disso, né? Quem falou que estava sendo censurado? A Deolane Bezerra, não foi isso? Deolane Bezerra lá, quando foi Deolane Bezerra, quando foi presa, também falou que estava sendo censurada, né? Olha aí, porque ela não podia falar
Os caras, não se enganem, não se engane. Isso aqui é uma estratégia que se utiliza, né, de certa forma, para se vitimizar diante das decisões que são proferidas pelo Poder Judiciário. É claro que as decisões do Poder Judiciário vão desagradar aquelas pessoas que são atingidas por essas decisões. Mas isso aqui é uma estratégia que as pessoas utilizam principalmente para se atrair a imagem de uma vítima, né? Quando, na verdade, são decisões do Poder Judiciário. Lembra do caso dessa mulher? Como é parecido com esse caso aqui do Pablo Marçal? Houve uma decisão judicial, ela foi presa, foi colocada em liberdade. Ó, não é para você fazer manifestação pública. A primeira coisa que a mulher fez quando saiu da cadeia foi fazer uma manifestação pública. E claro, aí tem que voltar, porque está descumprindo uma decisão judicial, está deliberadamente descumprindo uma decisão judicial, que é o que o Pablo Marçal fez, né? O Pablo Marçal descumpriu a decisão judicial e por isso, ou sob essa perspectiva, aí vão ser derrubados os perfis. Por quê? Aí você pode perguntar para Flaviano, por que derruba o perfil de uma pessoa se não é só mandar então apagar a postagem? Veja só, às vezes, a primeira medida é que se apague a postagem, certo? Se apaga a postagem, a pessoa republica. Ora, a pessoa quando republica, ela está deliberadamente descumprindo a decisão judicial. Aí você manda apagar de novo? Não, não é assim que funciona. Então tem que derrubar o perfil. Isso é a elevação do nível de coerção por parte da decisão do Poder Judiciário até que se chegue ao cumprimento, que pare, que se interrompa a violação do direito, a inobservância do direito da pessoa. Então, até que se alcance isso, o Poder Judiciário vai aumentando o nível de coerção na decisão judicial, até que o indivíduo, então, cesse completamente a prática daquele comportamento considerado ilícito, ou reputado ilícito, percebe? Então, assim, claro, nós vivemos em um país em que você pode se manifestar da forma como você quiser a respeito desse fato. Você pode achar que é censura ou não. Não me parece, sinceramente, que ser censura. O que me parece é que, de fato, é uma decisão ou foro humano. Agora, eu acredito que isso nem vai ser mais relevante, porque agora acabou o primeiro turno, o Pablo Marçal não vai para o segundo turno, eu acredito que isso não vai ser mais relevante. Mas isso, na verdade, se dá no contexto de cumprimento de decisões judiciais, que a gente cumpre. A gente cumpre a decisão judicial e depois você discute se você não concorda com ela, mas você discute dentro do processo, não através de publicações nas redes sociais. Tá certo? E é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo. Valeu!